Pessoal, que desastre, que decepção. Realmente falta palavra para entender o que a FGV fez em relação a essa série de retificações, especialmente a terceira e a quarta retificação do edital, especialmente impactando o bloco 5, o bloco da administração. Hoje, para quem não está sabendo ainda, nós tivemos uma mudança significativa no conteúdo programático do bloco 5, o bloco da administração. Onde o eixo temático que mais continha conteúdo de administração foi retirado e substituído por Seguridade Social. Não dá para conceber que isso foi feito intencionalmente. Isso aqui tá com cara de erro da FGV. Alguém deu um Ctrl+C, Ctrl+V de maneira inadequada em uma dessas retificações, a terceira retificação especialmente. Era para ter uma retificação da retificação voltando como era a disposição do eixo 1 do bloco 5, só que pegaram um problema e multiplicaram por 1000 esse problema, gerando ainda mais confusão no edital. Não dá, pessoal, não dá para aceitar uma situação dessa a 60 dias, a 2 meses da data da prova. É uma mudança significativa de conteúdo programático. Não dá para o MGI, não dá para a ministra, não dá para o governo federal chegar aqui e falar que é um concurso para inclusão social, onde vai dar oportunidade das pessoas entrarem em concurso público, fazendo dessa forma. Já é um período curto de estudo. Se realmente é para fazer uma mudança, né, de como funciona o concurso público no Brasil, que desse 6 meses para as pessoas estudar. E não acontece. Nós tivemos 3 meses da data de publicação do edital até a data da prova. E agora, 2 meses da data da prova, muda-se um eixo temático inteiro. E pior, pessoal, a maioria das pessoas acabam estudando na ordem esse conteúdo. A maioria das pessoas estavam justamente nesse momento estudando o conteúdo do eixo temático 1, gestão de processos, gestão de projetos, gestão de pessoas, parte de planejamento estratégico. E chega uma retificação da FGV retirando completamente esse conteúdo. Não dá para entender, pessoal, isso aqui é um erro. Apagaram, né, esse conteúdo programático, colocaram o outro por um erro. Seguridade Social é bloco 1. É eixo temático do bloco 1. Quando eu falo que é um erro, é porque estando nesse mundo de concurso público há muito tempo, entendendo às vezes o funcionamento dessas retificações, alguém que não entende nada de CNU foi alterar, foi mexer em retificação e criou primeiro um problema. Esse problema era para ser consertado, virou 1000 problemas. E pior, quem sai mais prejudicado? Você, candidato, mais uma vez, prejudicado por um erro de banca. Prejudicado, né, por... vamos lá, gente. Por falta de cuidado na hora de soltar esse documento. Já é a 4ª retificação que acontece no edital do CNU. 4ª retificação. E muitos erros formais que não dá para conceber em um concurso desse tamanho. Eu acho que o número de inscritos que nós tivemos nessa segunda edição está mostrando uma mensagem, está mandando uma mensagem para o governo federal que o concurso não está funcionando da forma prevista. Não está gerando inclusão social, não está alcançando a diversidade buscada. E agora, né, com quase 1/4 do número de inscritos comparado com a primeira edição, mostra realmente que muita gente está desistindo do CNU. Onde está o erro? O erro está no Ministério? Está no governo federal, na hora de organizar? O erro está na FGV? Mas em algum lugar aconteceu um erro que é inaceitável. Só para vocês entenderem como funcionou as mudanças desde o dia 17 de julho até chegar hoje, dia 5 de agosto, e como nos leva a crer que realmente está acontecendo um erro da FGV aqui. Olha só, nós tivemos lá, no dia 17 de julho, a terceira retificação do edital, onde a FGV fez o seguinte: pegou o eixo temático 1 do bloco 5, que tinha o nome Gestão Governamental, Governança Pública, Estratégia, Pessoas, Projeto e Processos. Gente, era, inclusive, o nome que se moldava perfeitamente ao conteúdo que estava sendo estudado ali. Era planejamento estratégico, gestão de pessoas, gestão de projetos e processos. Aí beleza, só que mudou só o nome.
Alterou o eixo temático, dando nome agora para ele de Seguridade Social. Mesmo eixo temático do bloco 1. Lá no bloco 1 faz sentido, pessoal. Lá no bloco 1 é onde está concentrado os cargos do INSS. Alterou só isso. Quando sai a quarta retificação, o que a gente pensa? É a retificação da retificação. Vai voltar como era antes o nome, porque até então só tinham mexido na nomenclatura. Não. Mas o pior cenário possível, a pior decisão possível foi tomada aqui, de fazer isso aqui, olha, na quarta retificação. Publicada hoje no site da FGV, pessoal. Muda o bloco temático 5, o conteúdo programático do eixo 1. Onde se lê eixo temático 1, Seguridade Social, porque é aquela alteração feita no dia 17, que já foi um erro ali. Por isso que eu falo, eu considero que é o primeiro erro. Ao invés de alterar o nome e voltar como era e deixar adequado ao conteúdo que está aqui, o que a banca fez? Não, veio aqui, achou mais prudente alterar o conteúdo programático. Tirou completamente da prova o conteúdo que é pura administração. O conteúdo que tem mais a ver com os cargos que estão ali no bloco 5. E colocou o quê? Colocou o conteúdo de seguridade social idêntico ao do bloco 1, eixo 1. Galera, há 60 dias da prova. Há 60 dias das provas. Repito, a maioria dos candidatos estavam estudando o quê? Gestão de pessoas, planejamento estratégico, estavam justamente estudando esse conteúdo aqui, quando a banca vai lá e faz um negócio desse. Pessoal, inadmissível. E não aceitem isso calado. O bloco 5 é um dos blocos que tem maior quantidade de inscritos, salvo engano, o maior, inclusive, acho que são 170 mil pessoas. Corram atrás. Entupam o e-mail da FGV com reclamação, pedindo esclarecimento em relação ao que a banca fez. Vão até o Instagram do Ministério de Gestão e Inovação e chamem atenção para o que está acontecendo aqui. Daqui a pouco, quanto mais o tempo passar e não tiver uma segurança de realmente ser uma mudança, de ser um erro, a gente está perdendo tempo. Hoje é o dia do movimento. Não deixem isso aqui passar sem ter um esclarecimento da FGV, sem ter um esclarecimento do governo federal do porquê da mudança. Qual a correlação de seguridade social com os cargos do bloco 5? Porque pela primeira vez no CNU, a gente vai ter repetição de conteúdo em eixo em blocos diferentes. Não dá para entender que isso aqui foi feito de maneira responsável, de maneira intencional. Olha, estamos melhorando o bloco 5. Melhorando aonde, pessoal? Não faz sentido. E quando a gente olha sistematicamente os outros blocos que compõem o CNU, fica mais evidente ainda que tem um vacilo da banca. Vou dar como exemplo aqui para vocês o bloco temático 1, né? É o bloco da Seguridade Social e tem um eixo temático, é o eixo temático 1 de Seguridade Social. Ok, faz completo sentido lá. O bloco temático 3 é de Ciência e Tecnologia e o eixo temático 1 encaixa perfeitamente ao bloco Ciência, Tecnologia, Saúde e Sociedade. O bloco temático 4, lá da Engenharia e Arquitetura, tem como eixo temático 1 Gestão de Obras, Serviço de Engenharia. Perfeitamente em relação ao nome do bloco, a essência do bloco. O bloco 5, como era antes do dia 17, bloco da administração. Olha o conteúdo, perfeito. É o que precisa saber alguém que vai trabalhar em área administrativa. Gestão governamental, governança, estratégia, pessoas, projetos e processos. Aí vem a banca, tira o eixo que faz mais sentido em relação ao que a galera está estudando e coloca Seguridade Social. Gente, é inconcebível. Isso aqui foi um erro. A banca precisa admitir que foi um erro. Ela está atrapalhando a vida de 170 mil pessoas que vão prestar uma prova. Qual vai ser a justificativa? Não é possível que a FGV vai ter a coragem de segurar isso aqui e falar, não, foi uma mudança intencional. A gente acha que vai ser mais produtivo, a gente vai conseguir selecionar o melhor candidato se ele fizer questões sobre seguridade social. Não dá para aceitar. Não aceitem uma postura dessa da FGV nesse momento do concurso público. Se está acontecendo isso aqui agora, gente, qual que é a segurança que a gente tem de esperar em relação às questões dessa prova objetiva?
Qual a segurança em relação às demais provas, às demais fases desse concurso? A Sesgran Rio, que é uma banca criticada pra caramba, que chegou aqui no CNU quando tudo era mato, não cometeu erros como esse antes da realização da prova. Muitos erros aconteceram, sim, para um primeiro concurso, na sequência das fases. Agora, a quarta retificação e uma retificação nesse sentido, nesse peso de mudança de conteúdo programático, depois de ter ido embora mais de 30% do tempo que as pessoas tinham para dedicar, não dá para aceitar. Não aceitem. Disparem e-mails na caixa da FGV, busquem esclarecimentos em relação ao Ministério da Gestão e Inovação. A gente precisa saber o que está acontecendo. Tá? Galera, mais um exemplo. O bloco temático 6. Desenvolvimento socioeconômico. Eixo temático 1. Desenvolvimento, sustentabilidade e inclusão social. Quem é que tem a coragem de falar que isso aqui foi intencional? A FGV vai ter coragem? O MGI vai ter coragem? Cadê a responsabilidade da inclusão social que tanto batem na tecla em relação a esse concurso público? Cadê a oportunidade de João, né, de escola pública, de ter acesso? Para que um questionário socioeconômico como aquele que vocês têm que preencher e na hora da banca ter o cuidado com o candidato ela não tem? Não aceitem. É um problema que a gente tem que lidar. O conteúdo de Seguridade Social é um conteúdo grande. O tempo passou. E se a banca for manter, e Deus me livre, não é possível que a FGV vai ter coragem, mas se a banca for manter isso, ela precisa dar uma explicação. Não é só ir lá e trocar o conteúdo a 60 dias da prova e achar que tá tudo bem. Cobrem explicação. Tá? Vamos aguardar as notícias das próximas horas. Espero que não sejam próximos dias, e sim próximas horas. Mas a gente precisa ou de uma retificação da retificação, que, pelo amor de Deus, a quinta retificação do conteúdo, né? Quinta retificação do edital, ou então um esclarecimento. A mudança é por isso e por isso e por isso. A FGV tem que colocar a cara. Alguém tem que colocar a cara e explicar o que está acontecendo com esse concurso do CNU.